Olá, boa tarde. Hoje, 8 de março de 2019, estamos começando mais um interview com Cristina Monte e hoje é especial porque você já sabe, é Dia Internacional da Mulher e é uma alegria muito grande para mim hoje receber 4 convidadas super importantes, pessoas que eu adoro muito, que são mulheres que lutam, esforçadas do dia a dia, mulheres de carne e osso como a gente, mas que também trabalham muito e além de tudo isso, elas também são empreendedoras. Então, nesse dia eu estou recebendo aqui a Rosângela Bentes, que está aqui ao meu lado, a Anaísa Paz, e depois do segundo bloco eu vou trazer mais 2 pessoas que são a Tereza Cunha e a Larice Pedrosa. Elas vão contar um pouco aí das suas experiências, vamos falar um pouco da vida de como mulher, dos desafios, dos gargalos, mas principalmente da questão profissional, né, do empreender hoje em dia, né, como é que a mulher aí está se virando aí para empreender. Eu trouxe aqui um levantamento realizado pela consultoria Big Data Corp, e que diz o seguinte, que a partir de eles fizeram um estudo, uma pesquisa, a partir de mais de 20 milhões de CNPJs, né, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ativos e disponíveis em fontes públicas de informação, e que revelou que as mulheres já são donas de 38% das empresas brasileiras. Essa participação diz respeito a empresas que são de propriedade exclusiva de mulheres. De acordo com o levantamento, as companhias lideradas pelo sexo feminino são menores, faturam menos do que se comparada com os dos homens. Entretanto, o estudo mostra que a atuação feminina está rompendo com preconceitos, pois além de atuar em segmentos tradicionais como comércio varejista de vestuários, por exemplo, né, prestação de serviços de estética e cabeleireiro, que também estão no topo da lista, elas já despontam no ramo de prestação de serviço automotivo. Você vê que as mulheres ali, elas vão se embrenhando e vão conquistando cada vez mais espaço. Eu acho que a gente não pode deixar de falar hoje sobre nós mulheres, porque nós ainda somos pauta diárias nos jornais, nos telejornais e cada dia mais com casos terríveis de violência contra a mulher. E a gente não pode deixar que isso aconteça. Nós estamos aqui com essas 4 bravas guerreiras que vão justamente se posicionar aí em relação a essa questão da mulher. Eu começo com a Rosângela, que ela é embaixadora da Rede Mulheres Empreendedoras. Boa tarde, Rosângela. Boa tarde, Cris. É sempre um prazer vir aqui contigo. É sempre bom falar sobre a atividade da mulher. Eu fico muito feliz em estar aqui contigo. Me conta, Rô, qual é a sua experiência hoje lá na Rede Mulher? Nossa, a experiência ela está sendo fantástica, é transformadora mesmo. É a gente se envolver, porque quando a mulher se envolve no mundo do empreendedorismo, ela não muda só o ambiente dela, só o lugarzinho dela, só aquilo que lhe interessa. Ela muda tudo. O ecossistema ali, né? Todo Eu acho o que a família. sociedade, pessoas que envolvem, que estão perto dela. E eu acho também, né, Rô, que é essa questão da autoestima, né? Total. Porque você tem assim uma pessoa às vezes que faz suponhamos que faz um doce para fora, né? A pessoa na casa dela, tem um fogão lá, tal, faz o doce para vender. A partir do momento que ela abre o micro negócio dela, que já tem, né, ela já paga o impostozinho dela e já tem uma marca, a empresa dela. Então acho que ela ganha uma autoestima. Eu queria que você falasse um pouco Ela sobre ganha isso. uma autoestima, ela se sente como aquela pessoa que está colaborando e, além disso, ela começa a partilhar. Então, assim, ela se sente útil, né? Então, assim, acho que se encontram nesse ambiente, nesse movimento de mulheres, ele só fortalece. Então, tem aquelas, Cris, também que sabem fazer aquilo, mas elas ainda são tímidas, ainda precisa saber como colocar isso no mercado. Então, E é assim, aí que a rede é aí que a resgata essa gente entra. A mulher. gente entra com acolhimento, dizendo que ela pode mesmo. Esse termo que está todo mundo usando, ela pode, é o termo mais certo que tem. Ela pode, gente. A gente tem que acreditar. E olha, eu tive, acho que uns 3, 4 meses atrás, eu participei de um evento da rede, e é impressionante como as mulheres, quando elas querem, que elas unem força, você cria um diferencial realmente muito grande. As pessoas, as mulheres, elas se mobilizam mais e sentem força para dar sustentação e continuidade aos seus negócios. E elas se sentem também no sentido de colaborar. Né? Então, como você está falando do evento, né, de 4 meses atrás,
foi o primeiro café com empreendedoras da rede. E assim, foi transformador. Aquilo lá, você estava lá, você sentiu, você é uma pessoa que ficou super conhecida. Quem não conhece a Cris, quem não esteve no café e não conhece a Cris, ela não passou nem um pouco despercebida. Então, a gente levou pessoas interessantes, assim como a Cris, como a Cici Procópio, para contar a sua história e dizer que elas não podem perder tempo. Elas precisam sair daquela bolha de achar que não dá para fazer. Dá. Às vezes, assim, um café, alguma coisa, transforma. Abre, né? Abre, porque a gente, na verdade, né, Rô, a gente acaba se prendendo nas nossas limitações, nas nossas crenças limitantes, né? Crenças limitantes. E aí, quando vem uma mulher forte, de fora, que conseguiu vencer esses obstáculos e que traz pra gente essa mensagem, a gente também se sente fortalecido, a gente também sente que a gente também pode fazer algo, né? Exatamente. Pode se transformar. E aí eu vou perguntar pra Naná. Naná, me conta a sua experiência com o empreendedorismo. Como é que começou esse namoro aí com o empreendedorismo? Tudo bem, Cris? Boa tarde. O empreendedorismo entrou na minha vida num momento muito importante, né? Eu fui industriária há muitos anos, aproximadamente 8 anos, e resolvi, por conta própria, fazer um curso no Senai, um curso profissionalizante. Não tinha nada a ver com a minha área, né? Que era na área de bolos artísticos. Então, comecei a fazer esse curso e me encontrei. Comecei a pegar as encomendas, comecei a trabalhar, aquilo foi me dando Mas aí você fazia em casa? Exatamente. Mas você ainda trabalhava como industriária? Não, eu já estava só em casa, né? E comecei a pegar as encomendas e tenho o quê? Aproximadamente 5 anos que eu tô só nessa área, nesse ramo, tenho tempo para cuidar das minhas filhas, tenho tempo para participar da rede. Então, assim, assim, é transformador, como você estava falando, né? Você poder levar isso para outras mulheres, uma história, elas poderem olhar para você e falar, eu também consigo. E sabe, gente, que eu acho mais legal no caso da Naná, é porque ela já está criando as filhas dela com uma outra forma de pensar. Eu acho que isso não tem dinheiro no mundo que pague isso, entendeu? Porque elas já estão vindo numa geração que é muito mais empreendedora, nós mais velhos, né? A gente tem, de outras gerações, a gente tem mais dificuldade de se arriscar no empreendedorismo e a gente sabe que a geração de agora, o pessoal se envolve muito mais, até porque a gente tem um mercado de trabalho, de emprego cada vez menor, então realmente há essa necessidade. Mas o mais legal que eu acho, no caso da Naná, é ela poder desde mostrar para as filhas qual as idades das suas crianças. Uma tem 10 e a outra tem 17. E eu estava conversando com a Rosângela hoje isso, né? Que a minha filha de 10 anos pediu para eu comprar umas fitas, né? E ela começou a fazer uns laços. E aí eu fiz os primeiros para ajudá-la e agora ela já faz só posta, aí ela leva para a escola, ela chega, mãe, eu tenho encomenda de 2 laços. Olha, gente, que e graça. Assim, como ela vai no rumo assim, do empreendedorismo, é fantástico. E a minha filha mais velha, ela desenha, né, muito bem, é um dom assim que ela tem, e agora já vai começar a dar aula. Ela foi para se inscrever, né, para fazer um curso de desenho, e quando chegou lá que o rapaz olhou os trabalhos dela, falou, você tem que ser professora. Então, minhas 2 filhinhas já estão no caminho, gente, maravilhoso. Que maravilha! E como é que é essa questão também, que eu acho que é muito bacana, que é o lado bom também do empreendedorismo, que é a questão da qualidade de vida, né? Isso. Você consegue se planejar melhor, porque você trabalhava no distrito? Trabalhava. Gente, a vida no distrito não é fácil. Você entra de manhã cedo, passa o dia inteiro numa bolha fechada, você não sabe se tá sol, muitas vezes você não sabe se tá sol, se tá chovendo, se tá, enfim, como é que tá o tempo, sai no final da tarde. Exatamente. E você vê a vida passar ali dentro. Não é fácil, realmente não são todas as pessoas que se acostumam com esse ambiente. E você ficou lá por 8 anos, né? Okay. E qual foi a mudança, assim, você mudou totalmente o cenário aí. É interessante porque, assim, a gente consegue acompanhar os filhos mais de perto na escola, né? Consegue participar de uma reunião e tal. Mas a gente sabe também que a correria é grande para quem é empreendedora, né? A gente sabe que a nossa palavra é correria, a gente não para. Mas é muito assim, eu acho que é muito gratificante. É essa palavra que gratificante, né? Porque você, por mais que o tempo pareça assim, o dia seja curto, mas você sabe que tem um momento que você pode sentar, comer com as suas filhas. E eu acho a qualidade do tempo é melhor, né? Exatamente. Você tocou num ponto interessante, porque na verdade, quando a gente vende a nossa força de trabalho para uma empresa, a gente vai lá, faz o nosso papelzinho, faz o que tem que fazer, bateu
o sino lá, tal, a campainha lá, tal, acabou o horário do expediente, a gente vai embora. Isso. Mas quando a gente trabalha pra gente, a gente sabe que a gente tem que dar muito Nossa, a mais. agenda é diferente, faz os seus próprios horários. E uma coisa interessante que eu queria colocar é a questão da mulher, quando ela empreende, ela é bem diferente do homem, porque ela empreende por outras causas. Por essa que é de cuidar da família. É verdade. Né? Então são outros objetivos, ela quer qualidade, como já foi falado. Né? Ela quer ficar mais próximo da família dela, da criação dos filhos, então ela né? une aquilo que ela sabe fazer com a família. E a mulher, assim, ela tem uma jornada, não sei nem se é tripla, né? Porque a mulher, ela... Não é porque eu sou mulher, gente, nem porque vocês são mulheres, mas a gente trabalha fora, a gente trabalha em casa, a gente cuida de filho, de jardim, do botão da blusa que caiu do marido, né? Que por mais companheiros que eles sejam, e eles muitas vezes são, mas eles não têm aquela coisa, né, de holística, de perceber que precisa comprar um presentinho para dar para a professora, né, que é aniversário do fulaninho, que tem que levar alguma coisa. Essas coisas essas coisas são realmente da mulher. Então, é muito legal a gente ver as mulheres se mobilizando dessa forma, porque elas estão invadindo tudo, né, no mercado de trabalho, nas escolas. As mulheres estudam muito, né, são as que mais estudam, mais de 50% da população são as mulheres que estudam muito mais que os homens. E a gente vê aí que no empreendedorismo elas estão se unindo muito. Eu acho que quando a mulher se une, a gente consegue avançar mais além, né? Conta pra mim, Rosângela, qual a sua expectativa esse ano da rede aqui no Amazonas, aqui em Manaus? Nossa, a rede ela tá vindo com tudo, né? Uma programação assim bem cheia, vamos dizer assim. A gente já está aí na programação do próximo Café com Empreendedores, a gente já está na escolha das mulheres que nós vamos levar para contar suas histórias e também na escolha de conteúdos para levar conteúdos interessantes mesmo, para aquelas mulheres que precisam saber mais, porque quando uma mulher empreende e ela gosta mais de participar desses ambientes e aprender juntas, isso é da nossa tradição milenar, né? Desde quando... Enfim, então elas gostam de aprender junto, porque a mulher gosta de falar, gosta de trocar ideias. Não vou, por exemplo, a caminhada que vai ser amanhã, que é a caminhada a Global Mentoring Walker. Uma caminhada, caminhando, conversando sobre negócio. Esse é o objetivo da caminhada amanhã, em homenagem, que é feita pela rede, né? Que é homenagem ao Dia das Mulheres. Então, e esse outro café, quando é que vocês estão programando? Esse outro café está previsto, né? Já está na agenda aí, que é de planejamento para julho. Para julho desse ano. Mas aí a Rosângela vai voltar aqui para falar pra gente, para convidar. Esses eventos são abertos, Rosângela? Qualquer pessoa pode participar. Quem tá lá no Face assistindo a gente, tal, tem ali algum trabalho manual, artesanal e tem vontade, se inspirou aqui nos exemplos. Como é que ela pode Todos os eventos da Rede Mulher Empreendedora, todos, eles são gratuitos, né? Então a gente procura fazer uma coisa bem assim bacana e bem profissional para mostrar que tá bonito, tá legal, tem assim uma estrutura bem formatada que é justamente para nós, né? E aquilo não é pago nada. O que é que eu faço como embaixadora? É articular com parceiros. Então a gente sempre cutuca, busca, chama o Sebrae. A FIEAN é um grande parceiro nosso, ele sempre atende aquilo que a gente pede. E assim a gente vai buscar. O jornal. Sim, né? A gente abre espaço. É um parceiro porque divulga. Isso é importante. Gente, olha, é importante. Eu acho que a gente pode ajudar de tantas formas, né, Rô? Se você tem uma empresa, um pequeno negócio que seja, mas quer participar, é uma ação positiva, uma ação social positiva para a sua empresa. O que você pode doar ou dar para ajudar, né, essas mulheres, porque, gente, é a economia. Nós estamos aqui falando de negócios, de dinheiro, de faturamento, de rodar a economia, de girar a economia, que é benefício para todos. Nós estamos hoje, mais ou menos, com mais de 12 milhões de desempregados no país. A gente sabe que a automatização está vindo com tudo nas empresas, que é positivo, que é a realidade, a tecnologia está aí para isso mesmo, mas que, por um outro lado, também a gente também ainda tem muito desemprego e isso pode até se acentuar aí com o passar do tempo. Então, para onde que essas pessoas fogem? Fogem para o empreendedorismo. Por isso que nos últimos anos, com toda
crise financeira que a gente teve, o empreendedorismo vem crescendo muito. Sobretudo citando que são as empresas complementares, né? Aquelas que atendem na verdade, diretamente o distrito, né? Que surgem dali de uma necessidade e a economia está girando. Eu vou fazer um breve intervalo, mas eu volto daqui a pouco. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel. Com uma localização privilegiada, a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social, o Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Há 50 anos, a indústria amazonense está fortemente presente na vida da gente. Ela produz os sabores, a energia e a tecnologia que nos permite seguir e repetir a nossa rotina com mais praticidade e conforto. A indústria possibilita o sustento de 600 mil pessoas em nosso estado. É ela a responsável por 50% de toda a riqueza gerada no Amazonas. Saibam que é a indústria amazonense que mantém e administra o sistema Federação das Indústrias do Estado pelo SESI, SENAI e IEL. A FIEAM defende os interesses da indústria. O SESI promove a educação, saúde e segurança do trabalhador. O SENAI oferece cursos profissionalizantes e tecnologia. O IEL promove o estágio, capacitação empresarial e inovação. Sistema FIEAM. Há mais de 60 anos contribuindo para o fortalecimento da indústria amazonense. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel. Com uma localização privilegiada, a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social, o Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Há 50 anos, a indústria amazonense está fortemente presente na vida da gente. Ela produz os sabores, a energia e a tecnologia que nos permite seguir e repetir a nossa rotina com mais praticidade e conforto. A indústria possibilita o sustento de 600 mil pessoas em nosso estado. É ela a responsável por 50% de toda a riqueza gerada no Amazonas. Saibam que é a indústria amazonense que mantém e administra o sistema Federação das Indústrias do Estado pelo SESI, SENAI e IEL. A FIEAM defende os interesses da indústria. O SESI promove a educação, saúde e segurança do trabalhador. O SENAI oferece cursos profissionalizantes e tecnologia. O IEL promove o estágio, capacitação empresarial e inovação. Sistema FIEAM. Há mais de 60 anos contribuindo para o fortalecimento da indústria amazonense. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel. Com uma localização privilegiada, a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social, o Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Há 50 anos, a indústria amazonense está fortemente presente na vida da gente. Ela produz os sabores, a energia e a tecnologia que nos permite seguir e repetir a nossa rotina com mais praticidade e conforto. A indústria possibilita o sustento de 600 mil pessoas em nosso estado. É ela a responsável por 50% de toda a riqueza gerada no Amazonas.
Saibam que é a indústria amazonense que mantém e administra o sistema Federação das Indústrias do Estado pelo SESI, SENAI e IEL. A FIEAM defende os interesses da indústria. O SESI promove a educação, saúde e segurança do trabalhador. O SENAI oferece cursos profissionalizantes e tecnologia. O IEL promove o estágio, capacitação empresarial e inovação. Sistema FIEAM. Há mais de 60 anos contribuindo para o fortalecimento da indústria amazonense. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel. Com uma localização privilegiada, a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social, o Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Há 50 anos, a indústria amazonense está fortemente presente na vida da gente. Ela produz os sabores, a energia e a tecnologia que nos permite seguir e repetir a nossa rotina com mais praticidade e conforto. A indústria possibilita o sustento de 600 mil pessoas em nosso estado. É ela a responsável por 50% de toda a riqueza gerada no Amazonas. Saibam que é a indústria amazonense que mantém e administra o sistema Federação das Indústrias do Estado pelo SESI, SENAI e IEL. A FIEAM defende os interesses da indústria. O SESI promove a educação, saúde e segurança do trabalhador. O SENAI oferece cursos profissionalizantes e tecnologia. O IEL promove o estágio, capacitação empresarial e inovação. Sistema FIEAM. Há mais de 60 anos contribuindo para o fortalecimento da indústria amazonense. Voltamos agora no segundo e último bloco do interview com Cristina Montico, hoje falando de mulheres empreendedoras, mulheres poderosíssimas. Eu tô aprendendo muito aqui com essa galera, gente. Agora eu tô aqui com a Tereza Cunha, essa morena maravilhosa aqui ao meu lado. Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda. Uma satisfação enorme estar aqui com você. Que bom, eu que agradeço aí a sua gentileza de poder participar aqui com a gente e também da Larissa Pedrosa, que eu amei a Larissa, o trabalho da Larissa. Larissa, tudo bem com você? Ai, obrigada. Fico muito feliz também pela oportunidade de poder apresentar o nosso trabalho. E é um prazer estar aqui falando do que a gente ama fazer, que é deixar as pessoas bonitas naturalmente, né, com os nossos produtos, que é o que a gente foca, e vai ser um prazer participar do programa. Gente, e nós, como somos mulheres, nós trabalhamos, estudamos, mas queremos ficar belas, bonitas, empoderadas cada vez mais. E eu vou falar com essa morena linda aqui, me conta tudo. O que você faz aí? Qual é o seu empreendedorismo, Tereza? Bom, hoje nós trabalhamos na área de saúde, beleza e bem-estar, né? Nós trabalhamos com um salão de beleza, mas nós temos uma pegada totalmente diferente. Hoje nós viemos com um novo conceito em salão de beleza, onde nós trabalhamos a terapia capilar, onde envolve todos os produtos fitoterápicos, né, de forma totalmente natural, né? Gente, olha isso, já gostei demais. Porque você sabe que hoje, né, Tereza, a gente fala muito de sustentabilidade. E a gente já chegou à conclusão que se a gente não cuidar do planeta, daqui a algumas gerações o planeta não vai existir mais. Então, que é necessário realmente que a gente comece a rever os produtos que a gente usa, enfim, a qualidade das coisas que a gente usa e preservar o meio ambiente. Então, você vindo falar disso vai justamente em prol da sustentabilidade. Sim, além da sustentabilidade, né, como eu posso falar, a necessidade do tratamento, do conhecimento científico, não só nessa parte do ecossistema,
mas também com a saúde da população, da mulher em geral, né? A mulher estava acostumada, ela chegava e fazia um procedimento de qualquer forma. E hoje, com o conhecimento científico, ele vem de uma forma totalmente diferente, onde a necessidade não é só se embelezar, e sim cuidar da saúde como um todo. Isso também é extremamente importante, porque não adianta você ir num salão de cabeleireiro, faz aquele cabelo lindo, maravilhoso. Aí já aconteceu comigo, gente, experiência própria, porque sabe que ficar loira não é fácil. Aí você vai no salão, fica lá o dia todo e passa um monte de produto químico e tal, beleza. Aí você chega em casa, o cabelo tá lindo. 2 dias depois você vai lavar o cabelo, cai metade. Então, quer dizer, o que adiantou você fazer um procedimento, mas você perdeu muitos fios, você não cuidou da saúde desses fios. Então, eu acho que o seu trabalho é justamente dar essa base, né? Dar essa questão de caráter de saúde mesmo. Se eu tenho um couro cabeludo saudável, provavelmente também vou ter fios saudáveis. É uma junção, né? É uma forma diferente de trabalhar. Além do conhecimento, eu vou saber o que realmente aquele cabelo necessita. E como é que eu vou trabalhar esse cabelo de forma saudável. Nossa, eu tô aqui, já adorei, já quero virar cliente, porque eu acho que a saúde, ela tem... É que nem academia de ginástica, a pessoa vai para ficar com o corpo bonito. Eu já penso que academia é para ter saúde, Com certeza. né? Porque eu acho que o fundamental é ter saúde. Não adianta... eu já recebi aqui até um professor de educação física aqui da Companhia Atlética, a gente conversou sobre isso aqui no interview, que ele me disse o seguinte, tem muitas pessoas que malham, têm um corpo bonito, mas não tem saúde. Então não adianta, justamente a gente está fazendo uma analogia com a questão do cabelo, a mesma coisa, não adianta você ter um cabelo mais ou menos, aparentemente ele está bonito, mas ele não está saudável, ele não está bem tratado. Então as coisas elas têm que caminhar juntas, né? Nós também temos um problema onde as pessoas elas aplicavam qualquer tipo de produto para crescimento, para tratamento de forma aleatória, né? E nós sabemos que o crescimento do cabelo, ele não está na parte superficial, muito pelo contrário, ele depende de uma questão alimentar, ele depende de um condicionamento físico, né? Se eu sofro um impacto de estresse, seja de forma positiva ou negativa, o couro cabeludo ele não tem músculo, ou seja, os músculos vêm no trapézio, no meu pescoço e no músculo da minha face. Quando eu crio esse impacto, o meu corpo fica enrijecido e eu deixo de ter circulação sanguínea no meu couro cabeludo, né? E também, além da circulação sanguínea, eu também tenho um problema de, como eu falo, tanto a circulação como a oxigenação, muito bem deslembrado, a oxigenação do meu cérebro. Com isso, a piladerme, onde nasce o cabelo, ele vai soltar com muita mais facilidade, porque se sangue chega no cérebro, ele é pobre. Meu Deus do céu. Então, gente, pessoal, vamos relaxar. Pelo amor de Deus. Bibi, solta aí, Bibi, os ombros aí. A Bibi que tá gravando aqui hoje com a gente. Vamos soltar todo. Você que tá aí no Facebook, solta aí tudinho. A gente tem que tentar ficar o mais... Sim, e aí é quando nós entramos com a terapia capilar, onde nós usamos manobras de massagem, onde nós vamos criar pequenas massagens que vai trabalhar a musculatura e para que a circulação sanguínea trabalhe de forma acelerada, aconteça a oxigenação, para que esse sangue venha forte e esse cabelo nasça mais forte e muito mais saudável. E depois que o cabelo já está lá, tudo oxigenado, tudo bacana lá, tá tudo beleza, maravilha, entra a Larissa. Larissa, você tem linha de shampoo? Como é que funciona? Nós ainda não temos a linha de shampoo. Então já vou deixar a ideia, olha aí, ó. Já tô deixando a ideia. Uma ideia aqui, a partir do que a Tereza falou. Porque eu sei que elas já estavam falando. Nós estávamos ali trocando figurinhas, né? Quando a gente fala de mulher cosméticos, fogo, cabelo, gente. corpo, né? E aí, isso vem ao encontro da nossa ideia atual da AME. A AME já tem 3 anos de constituição, né? Tudo começou desde a época de faculdade. Eu sempre gostei muito da parte de cosméticos, então minha formação foi farmácia focada em indústria. Você já queria fazer produtinho? Isso, eu morava em Manaus e a minha vontade era fazer farmácia, só que voltado para a indústria, e aí eu desafiei você queria trabalhar pais. Numa indústria, fazer... Isso, de produção. Antes a ideia era produzir, né?
E aí eu desafiei meus pais, né? Que eu queria estudar farmácia, mas com foco na indústria, e tudo partiu daí. E a universidade que eu fiz em São Paulo, ela tinha o foco industrial. Então... Você é paulistana? Não, eu sou nordestina, sou maranhense. Quer dizer, você já deu umas voltas boas por aí, já morei em alguns lugares. E aí eu fiz a faculdade de farmácia focada para a indústria, voltei a morar em Manaus. Depois que eu voltei a morar em Manaus, trabalhei na indústria farmacêutica, né? Já trabalhei em 3 multinacionais, só que voltado para medicamentos. E aí chegou um momento da minha carreira que não era bem o que eu queria. E aí foi quando surgiu a ideia, numas férias que eu viajei, que eu queria modificar minha carreira profissional. Né? Nesse meio tempo, fui estudando, fazendo concursos, né? E trabalhando na indústria farmacêutica, até que surgiu a ideia de começar a fazer cosméticos na minha casa mesmo. Né? Eu comprava algumas matérias-primas e ia formulando, que eu já tinha tido bastante na época da faculdade, a prática. Foi 1 ano e meio dentro de uma mini indústria na faculdade. Né? Nós fabricávamos tanto medicamentos sólidos, fabricávamos sabonetes, líquidos para a universidade, álcool gel para a universidade, era a turma de farmácia que fabricava. Qual era o nome da sua faculdade? É a Universidade Metodista de São Paulo. Olha, parabéns, viu? E aí... Porque a gente sabe que o grande gargalo que a gente tem, o grande problema que a gente tem é exatamente a falta de aderência entre a academia e o mercado. Sim. Isso é um grande problema no Brasil, que eu sempre falo muito, cubro demais esse assunto, é uma questão que me motiva muito, porque eu acho assim, como é que pode a gente no século XXI ainda não ter isso caminhando em sintonia, né? Sim. E aí você vem trazer essa experiência dizendo dos laboratórios, então realmente parabéns aí pela Metodista. Imagina, a Metodista é uma excelente faculdade mesmo. E aí lá eu tive a oportunidade de fazer a prática, e quando eu tentei, e só que eu morava em São Paulo e meus pais aqui, né? Eu vinha algumas vezes, mas eles não tinham a rotina do que eu fazia lá. Eu levava muito para casa na época. E aí eu falei pra eles não acreditaram. Aí quando eu fiz o primeiro creme, meu pai se emocionou. Ai, que aí ele legal. ficou todo emocionado. Qual foi o seu primeiro creme, Larissa? Eu fiz um creme, uma loção hidratante. Hidratante? Aí eu dei pra eles provarem, né? Aí minha filha, foi você que fez? Eu falei, foi Olha eu que legal. fiz. Só que assim, pra nós da área é algo bem simples, é uma formulação bem simples, né? Só que aí ele tá bom, se tu queres, vamos lá, a gente vai apostar. E eles sempre acreditaram muito nas nossas ideias, tanto minha quanto das minhas irmãs. O que você tem na sua linha hoje, Larissa? Hoje na linha, a gente tem uma linha de argila para tratamento facial, que nós temos aqui, eu trouxe um de argila branca, que é o sabonete com o creme de limpeza facial, né? A gente traz a ideia de produtos multifuncionais. Então, hoje em dia, as pessoas têm a rotina corrida, então o que a gente traz? A gente traz um creme de limpeza. Enquanto ele limpa o rosto, ele já hidrata. Basta você limpar o rosto antes com o sabonete, passou o creme de limpeza, tira com água e pronto. O rosto está esfoliado, hidratado e tratado por meio da argila. Super prático. Hoje em dia a gente tem que acordar cedo, sair rápido, não tem tempo para perder. Aí outro produto que nós temos na linha que está fazendo um sucesso, graças a Deus, muito, muito pelas mulheres, por homens, que é o açúcar em óleo. Eu dei uma amostra de presente para a Tereza e ela já fez o teste. Olha que legal. E olha que gracinha. Vem até com a colherzinha. Vem com a colherzinha, porque o ideal é não pegar com as dedo, mãos. né? Isso, porque as mãos elas têm contaminantes naturais. Olha, gente, isso é verdade. Repete de novo, por favor. Nenhum produto, né? Nenhum cabelo, nenhum... Não, cremes em si, eles são muito sensíveis. São produtos que têm muita água na formulação. Então, nas nossas mãos, é total que a maior fonte de contaminação, inclusive agora da gripe, que todo mundo fala, são as mãos. Então, o foco é álcool gel nas mãos, lavagem das mãos. Então, nossas mãos são um dos maiores contaminantes, né? Então, a gente já colocou a colher para não passar. E os cremes são bisnaguinha para a pessoa também não precisar colocar a mão. Eu vi também que tem aromatizadores, que a gente já deu uma espalhada. Temos aromatizadores de ambiente. Eu trouxe aqui os tamanhos minis dele, que a gente indica muito para carro, que fica prático para colocar no console, né? Pode levar para o trabalho, pode levar para outro lugar. E a gente também tem a buchinha vegetal com sabonete, que ela faz uma esfoliação da pele de forma natural. É algo bem de longas datas, né? Mas algo prático. E a buchinha, ela estimula bastante a circulação sanguínea, auxiliando aí no tratamento contra estrias, contra celulites. Aí a mulherada me pergunta, mas aí se eu usar, vai acabar? Aí eu falo, olha, milagre não faz. É lógico. Mas você pode começar a tratar a partir de agora e reduzir o efeito que pode vir depois se você não usar. Elas podem piorar e também surgir outras. Isso. Então você pode
amenizar nesse aspecto, né? Nesse Isso aspecto, mesmo. né? E aí, então, a gente tá voltando a linha para produtos mais multifuncionais e práticos, porque hoje, realmente, como você falou, Cris, no dia a dia, muito rápido, ninguém tem tempo. tempo. A mulher hoje, ela trabalha, ela tem 2 trabalhos, ela tem filho. Eu ainda não tenho filho, pretendo ter. Mas aí tem a família, tem o esposo, que ele realmente precisa da atenção da mulher. A mulher tem um papel e o homem tem um papel, né, no relacionamento, que é importante. Precisa ter carinho nesse relacionamento. Isso, e aí é preciso muito amor e dedicação, né, nisso que a gente faz. Para a produção de cosméticos tem toda uma exigência. Hoje nossa empresa ela está incubada no CID, que é uma incubadora tecnológica que tem aqui em Manaus, já com muitos anos de mercado. O CID é muito conhecido. O CID nos abraçou aí, nós estamos Você está encontrando apoio lá? Sim, lá a gente tem apoio administrativo, para caso eu tenha dúvidas em relação a fomento, a fonte de investimento, a pessoas. E agora eu vou entrar exatamente nesse assunto, eu vou perguntar para Tereza. Tereza, quais são os gargalos na sua área? Quais as dificuldades que você enfrentou? Que você tem um ar de mulher lutadora, de mulher guerreira. Eu acho que você não chegou aqui assim fácil, não. Me conta aí. São aí 14 anos, né? Nós estamos no mercado há 14 anos. E eu fui para o mercado de trabalho, para esse mercado, por uma necessidade financeira. Eu não tinha dinheiro, não tinha estudo, não tinha nada. Eu só tinha 3 filhos. E eu tinha que mantê-los, né? Tinha que trabalhar de alguma forma. Trabalhar de alguma forma. Então comecei a pensar de que forma que eu poderia ganhar dinheiro sem que eu pudesse investir, porque eu não tinha capital. E aí com essas ideias começou a surgir. E um dia eu tive de Deus, uma iluminação de Deus, que ele me disse assim dentro da minha mente uma coisa muito fácil, que se eu fizesse 10 unhas a R$10, eu faria R$100. E se eu fizesse R$100, eu faria R$3.000 em 30 dias. Né? E aí aquilo era algo tão impressionante dentro de mim que ninguém conseguia me parar. Então foi. Mas você já tinha curso de manicure? Você já sabia? Eu já fazia uma unha muito bem, eu esculpia uma unha, mas eu não tinha cursos profissionais em nada. Era uma habilidade sua. Era uma habilidade minha, uma habilidade que você manual, desenvolveu, que eu começou a fazer desde muito jovem, e aí eu fui. E então nesse processo, uma boa parte do meu patrimônio hoje foi construído com unha, viu, mulheres com manicure. Olha, gente, que bonito exemplo, hein? Parabéns. Porque às vezes também, sabe o que acontece, Tereza? A pessoa faz 10 faculdades, faz um monte de curso, faz um monte de coisa, não sei o que, blá, 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 mas não consegue espaço no mercado, não consegue se desenvolver, não tem... Eu acho que isso aí, sabe o que eu acho? No fundo, gente, é propósito. Propósito. E também... Sabe, quando a pessoa tem aquele propósito, tem aquele dom e aquela vontade de fazer... Hoje ainda o nosso maior gargalo é a mão de obra, né? É a mão de obra qualificada, é a dedicação, como você falou agora há pouco, né? Nós conseguimos, somos donos, então você trabalha cerca de 16 a 18 horas, você não tem um lugar montado, você já não chegou lá montado. E tem que resolver, eu acho que hoje o maior gargalo nosso de tudo é que a gente trabalha hoje para resolver problemas. Isso, com certeza. Se vocês pararem para pensar, do nosso dia a dia, pelo menos eu penso, as meninas estão aqui do lado também, talvez pensem isso também, o maior problema da gente, a maior coisa que a gente tem para fazer hoje é resolver problema o tempo todo. Você tá resolvendo aqui, aí aparece um ali, você corre para aquele... Porque eles surgem. Por mais que você tenha planejamento, por mais que você tenha organização, por mais que você trabalha com pessoas. As coisas não dependem só de você. Você pode ser super organizada nas suas coisas, mas você trabalha com o outro e nem sempre o outro responde. Aí vem isso que você fala. A mão de obra, a qualificação, a questão das soft skills, que eu falo muito nos meus artigos, que são as soft skills. O equilíbrio emocional, responsabilidade, comprometimento com o trabalho. Hoje, quem é empreendedor, eu não vou trabalhar, vou ficar uma semana sem trabalhar, vou pegar atestado médico. Não existe isso. Não. Agora, um funcionário ainda chega lá para um amigo que é médico, não sei o que, me dá um atestado médico aí de uma semana. Agora, o empreendedor, ele vai enganar quem? A ele mesmo? E ele não vai receber no final do mês. Você precisa pensar que o problema você já tem. Você precisa arrumar a solução. Exatamente. De que forma que eu vou resolver e é o tempo todo tentando resolver esse problema. Problemas, né? E você, Larissa, me conta um pouco aí, os gargalos na sua área. Porque, falando em bio,
bionegócios e tal. Nós estamos aqui no seio da Amazônia, aquele apelo maravilhoso florestal que a gente já, né, todo mundo, o mundo inteiro conhece e tal. E a gente tem aqui uma matriz econômica, que é o polo industrial, que abriga aí centenas de empresas que produzem aqui no polo industrial. E a gente tem essa diversidade toda e isso nunca vai para frente. A gente estava conversando aqui antes nos bastidores, falando exatamente isso. Que a gente precisa desenvolver uma outra matriz, que já há muitos anos a gente acompanha e isso não vai para frente. Quais são os gargalos? Você que está aí lidando, que você que veio da academia, que atuou no mercado e que hoje é empreendedor, quer dizer, você fez o tripé todo aí. Como é que você enxerga essa questão do desenvolvimento aí da biotecnologia, da bioeconomia? Realmente, assim, quando se fala em empreender em cosméticos, a gente fala na vigilância sanitária, a gente fala em testes de estabilidade, estudos de estabilidade, estudos de eficácia, né? Então, produção de cosmético não é algo simples, né? Durante o processo são realizados testes caros, não são testes baratos. É preciso ter uma estrutura de laboratório, é preciso ter uma estrutura física adequada. Nós temos essas coisas aqui? Aqui nós temos. Hoje a AME ela já está incubada num galpão totalmente capacitado, preparado para recepcionar a vigilância sanitária. Hoje a gente vende mais em pequenas quantidades, por encomendas, porque nós produzimos em pequena escala como artesanal, embora a produção já seja totalmente adequada, tá? Nós já temos algumas licenças, como licenças ambientais, certidão do CRF. Mas isso deve ser, isso é muito demorado. burocrático, A AME é já caro. tem 3 anos, isso é demorado, isso é caro, porque tem estrutura de aluguel. Enquanto você está regulamentando, você tem que manter a estrutura de aluguel e isso leva tempo. Você né? tem empregados, funcionários? Hoje nós trabalhamos com um funcionário apenas, como é somente para manter a estrutura, até porque para nós regularizarmos, nós temos que estar em processo, nós temos que estar em andamento. Atuando, né? E aí a gente está em fase agora de finalização, não finalização, mas em processo de fechamento de contrato com a empresa que vai fazer todos os testes de estudos de estabilidade e eficácia de todos os produtos. Gente do céu, então, uma assim, panaceia, né? É um tempo É uma via crucis, quase. E a nossa empresa, que é importante eu falar, né, que eu sou sócia do meu pai, quando eu propus abrir a empresa, eu falei para ele, perguntei se ele topava entrar como sócio, ele tá como sócio e ele me ajuda bastante, né? E é importante falar, te dá força Cris, também, né? É importante falar que isso aqui eu só consigo fazer porque eu tenho muito apoio da minha família. Que maravilha, e não é minha primeira fonte de renda. Assim sei. como eu ouvi a Tereza falando, hoje não é minha primeira fonte de renda, que é importante. É difícil, é algo desafiador, nós não temos investidores, então é tudo de investimentos próprios. E eu sou farmacêutica hospitalar também, pelo Estado, então eu tive a graça de ter sido convocada no último concurso. E isso me deu o gás maior, foi quando eu pedia muito de Deus, assim, eu creio muito que o Senhor ele não planta sonhos em nosso coração que não possam ser realizados. Com certeza, e, assim, é o propósito. Era algo que eu queria muito, né? E aí eu fui convocada para trabalhar só meio período. Então hoje eu trabalho pela manhã como farmacêutica hospitalar e eu tenho a tarde e outros horários disponíveis para minha empresa, que era o que eu mais queria. Que antes eu trabalhava aqui no distrito, em uma indústria farmacêutica. Olha, aqui. no distrito também. E aí era um período muito longo lá. E mesmo assim eu já tentava levar a empresa, mas eu pensava em desistir porque não ia ter tempo. Claro, não ia conseguir. 44 horas semanais, tomar de conta de uma empresa ia ser impossível. É incompatível. E aí, né? quando eu fui convocada, que eu consegui ter mais tempo mesmo, que aí que as coisas foram andando, foi aí que eu incubei no CID e que eu senti uma estrutura maior para começar a andar. Mas é aquela coisa, é tudo bem lento e bem devagar, porque a nossa empresa ela pensa assim: a gente não tem interesse em dar um passo maior que a perna e comprometer até a segurança, né, das pessoas. Então a gente faz tudo hoje com muito cuidado e muito zelo, de forma artesanal. E também vocês estão conhecendo muito, acho que no processo, né? Sim. Vocês estão E aí, conhecendo muito, nesse meio tempo, eu tenho feito cursos, né, de especialização. Eu já tenho curso de pós em gestão e tecnologia farmacêutica, para conseguir levar, porque não é só ser o técnico, tem que administrar. Gente, ainda, eu acertei né? essas mulheres hoje, hein? Olha, sabe por que eu penso assim? Eu tenho algumas amigas que falam, não, porque eu vou fazer uma série e tal, com mulheres empreendedoras, eu vou trazer pessoas e tal. E gente que tem destaque. Eu falei, gente que tem destaque somos nós, que estamos todos os dias aí na luta, trabalhando, estudando. A gente tem que fazer mulher guerreira, que é a mulher que tá. E eu já estava com esse projeto há mais ou menos um mês, quando eu conversei com a Rosângela Bens, que é a nossa embaixadora aqui, né?
da Rede Empreendedora, e justamente para trazer pessoas mesmo que estão aí no dia a dia, que a gente se identifica. E a gente aqui hoje conheceu 4 histórias muito bacanas de mulheres que estão aí lutando, trabalhando, conquistando seus espaços, mulheres inteligentes que conseguem entender onde estão, aonde querem chegar, como vão fazer. Então, assim, eu só posso agradecer muito a participação de vocês, foi realmente fantástico. E vou deixar também, para quem está nos acompanhando aqui, os telefones de todas elas, tá? Então, a Rosângela Bentes, que é a nossa embaixadora aqui da Rede Empreendedora, se você quiser saber alguma informação, é o 99146-6604. Entre em contato que ela vai falar de todos os eventos que estão programados aí para o ano. Ela já está conversando com todos os parceiros e vendo patrocínio e tal. A Naná, que faz bolos maravilhosa, é a Naná que tem tempo de ficar com as filhas, que já está criando as meninas já para o empreendedorismo. Eu vou deixar o contato dela também, que é o 99241-0240. Vou aproveitar e deixar aqui o da nossa querida Tereza, que com as unhas, fazendo manicure, fez uma transformação na vida dela. E o nosso capital inicial foram apenas de R$10. Começou com R$10. Nós temos 10 colaboradores, nós somos todos formados, graduados e pós-graduados em... Hoje eu sou formada em administração de empresa e a Carolina Pastana, que é minha filha, é a nossa tricologista, onde assina os protocolos do espaço, né? E olha, fora parabéns, viu? Muito orgulho, olha, isso me dá um incentivo, gente, olha, muito bonito, porque eu acredito piamente que todos nós podemos transformar as nossas vidas. Eu acredito, assim, para mim é lógico, mas que muitas vezes por medos, por limitações, a gente não se coloca no lugar que deveria para fazer a grande transformação. Então, a história, por exemplo, da Tereza é uma história que reforça que realmente com R$10, fazendo unha, a gente pode transformar. Hoje ela tem um negócio dela, uma mulher inteligente, foi estudar, já está com 10 funcionários. Então, ela fez realmente a transformação. Então, parabéns. Essa que é a mulher que a gente estava querendo trazer aqui. Tereza, eu vou deixar seu telefone também, que é o 98102-1550. Então, se você quiser saber sobre terapias capilares, aí conhecer melhor como é que ela trabalha aí com os óleos e materiais todos orgânicos, você só entra em contato que ela vai falar. E a nossa querida Larissa, que é um docinho de pessoa. Muito legal ter você aqui, Larissa, contar a sua experiência. Tão novinha e já... Nós que agradecemos a oportunidade de poder aproveitando a oportunidade também do seu pai, da família e desenvolver com tanto comprometimento, responsabilidade, né? É bonito ver, a gente fica feliz em ver pessoas empreendendo e que estão assim muito conectadas com o que está acontecendo, que tem muita responsabilidade pelo que está fazendo. Então, parabéns pelo seu trabalho também. O telefone dela é o 98403-1822. E para encerrar esse programa, a gente preparou um negócio diferente hoje. Eu vou chamar para cá as meninas, venham para cá as meninas, a Rosângela e a Naná, e a gente vai fazer um grande final aqui todas juntas. Para encerrar, eu vou dar aqui para elas uma florzinha para cada uma, só um agrado simbólico de agradecimento pela participação delas e para o Dia Internacional da Mulher, que não pode passar em branco de jeito nenhum. Eu faço questão de deixar aqui uma lembrancinha para cada uma delas. Muito obrigada. E além disso, eu vou dar também para elas um livro muito legal, já que elas são mulheres engajadíssimas, empreendedoras e adoram dinheiro, e precisam saber lidar com a grana, porque mulher precisa de muito dinheiro, né, gente? Eu vou doar aqui do meu amigo Altemir Carlos Faria, que escreveu um dos seus livros. Ele é um educador financeiro. Gente, ele manja tudo de grana para guardar e como é que você tem que se comportar com dinheiro. É Cura, a solução para a sua vida financeira. Então eu vou doar. Porque vocês são mulheres maravilhosas, precisam saber muito bem onde empreender o seu dinheiro. Então eu vou fazer aqui
uma entrega para as meninas, agradecer demais a participação. E eu também ganhei aqui da Tereza. Espaço, né, onde ela vai conhecer o nosso espaço, é um voucher. Olha que legal. Vai conhecer Super todo o agradeço. espaço e aí vai ter o que nós temos aí com o nosso carro-chefe, que é o nosso escalda-pés. Ai, eu vou querer.